família, Senhor. Continua visitando-os, ó Pai, derramando da tua graça, da tua unção, e que o teu filho, ó Pai, ele possa, ó Pai, olhar para esta congregação, Senhor, para esta construção e abençoar também, Senhor, concedendo-nos, continuando, ó Pai, dando-nos liberdade para continuarmos fazendo da forma que temos feito. Pai santo e bendito, é no nome de Jesus que eu te peço. Também te peço, Senhor, pelo nosso ministério, Senhor, que o Senhor possa visitar cada dirigente de congregação, Senhor, deste setor. Visita teus filhos ali, Senhor. Sabemos, ó Pai, das dificuldades nos nossos dias, Senhor. Das dificuldades, Senhor, que é trazer o teu povo para a tua casa, Senhor, por conta das necessidades humanas, Senhor. Por conta, Senhor, do trabalho, Senhor, por conta do estudo, Senhor, e por conta, ó Pai, de tantas outras questões que não cabe a nós, mas o Senhor conhece, Pai. Visita teus filhos e filhas, faça com que sintam, ó Pai, o desejo, Senhor, de estarem na tua casa, buscando a tua face, para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos estas bênçãos. Também, Senhor, apresento a ti, Senhor, cada departamento desta igreja, cada grupo de liderança, Senhor. Pai, visita os líderes, Senhor, da mocidade, da juventude, Senhor, dos varões, da orquestra, Senhor, da banda, Senhor. Pai, visita, Senhor, do grupo das irmãs, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Visita, Senhor, os líderes das nossas crianças, Senhor. Ministério esse, ó Pai, que nós sabemos os dias difíceis, ó Pai, que temos passado, Senhor, pela violência, Senhor, e tantas outras coisas que nossas crianças, Pai, vêm sofrendo por conta, Senhor, da política do nosso país. Pai santo e bendito, visita, Senhor, nossos líderes, ó Pai, nossos líderes, os nossos governantes, ó Pai. Visita o presidente, visita, Senhor, cada ministro, Senhor, cada senador. Visita, Senhor, os deputados, ó Pai, ali nas tomadas de decisões. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Sabemos, Senhor, que são dias difíceis, Senhor, mas sabemos que nada é impossível para o Senhor. Pai, nós temos ali representantes, ó Pai, que servem ao Senhor, porém, ó Pai, diante das dificuldades, Senhor, das lutas, dos levantes, Senhor, eles ficam indecisos, ó Pai. Que o Senhor, através da tua palavra, Senhor, no momento, ó Pai, que eles se colocam diante de ti, no particular, Senhor, ou ali, Senhor, na tua casa, ó Pai, que o Senhor possa falar com eles, que o Senhor possa orientá-los, ó Pai, no que fazer diante de uma decisão, ó Pai, em que vai interferir, Senhor, na vida da sociedade. Pai santo e bendito, sabemos que o sol, Senhor, é para todos, Senhor, tanto para os justos como injustos. Pai santo e bendito, mas a política, Senhor, as leis, Senhor, também são para todos, ó Pai. Que eles saibam elaborar, Senhor, que eles saibam, ó Pai, direcionar, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que eles sejam influenciadores naquele lugar e não influenciados, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre a vida deles, orientando-os, ó Pai, em todo o tempo. Pai santo e bendito, quero também nesta hora pedir para que o Senhor tome a direção deste culto nesta noite. Fique conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Manifesta a tua glória nesta noite, neste lugar, como assim tem sido, ó Pai, todas as vezes que nos reunimos nesta casa chamada casa de oração, onde o Senhor se faz presente. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço pela tua presença. Fica conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ouça-nos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Irmã Mauriceia, vamos louvar ao Senhor? Ok? A Mari está? A Mari, cadê? Enquanto a irmã ela está se organizando para estar louvando a igreja, para estar louvando ao Senhor, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, estamos aqui num grupo abençoado, né, num grupo de irmãos, diante do tempo frio. Alguns acabam optando por ficar em casa, enfim. Mas, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, aqui estamos para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, pois só Ele é digno, né, de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e toda glória. Então você que aqui está, dê o seu louvor, dê a sua adoração, dê o seu glória, conforme assim temos feito, né, com o Espírito, né, com a alma, para glorificar ao nosso Deus.
Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Você que porta a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar fazendo junto a leitura oficial neste culto. Culto nesta noite que traz dentro da sua temática, culto de doutrina, culto de ensinamento. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, o seu versículo de número 27. Glória a Deus. Se podemos fazer a leitura, diga amém. Filipenses capítulo 1, o seu versículo de número 27, diz o texto sagrado: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja,
quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Versículo 30. Tendo o mesmo combate, já que em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Oramos ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, te louvar, bendizer o teu nome, te agradecer pela tua graça, tua misericórdia, tua bondade, por todos os benefícios que temos alcançado na cruz do Calvário. Meu Deus, eu louvo a Deus, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, que aqui se faz presente, reunidos, para te adorar, para te louvar, engrandecer o teu nome. Deus, o Senhor é sabedor de cada coisa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, das aflições presentes, Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Joga por terra, Senhor, toda barreira, todo impedimento. Repreende, Senhor, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, dá graça ao teu povo, Senhor, meu Deus querido, para continuar, Senhor, caminhando na tua presença. Vai de encontro a cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nos dá, Senhor, um culto abençoado para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. As irmãs já estão com oportunidade, em nome de Jesus. Enquanto as irmãs se organizam, quero aqui fazer menção da presença, do nosso irmão Pedro. Onde está o irmão Pedro? Amém? O irmão Pedro, ele está sem ministério, aqui é a casa do Senhor, onde nós nos reunimos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sentindo o desejo de permanecer conosco, será uma honra tê-lo aqui conosco. A igreja está feliz com a visita do nosso irmão Pedro, pode dizer um amém? Amém. Deus abençoe, meu querido.
Amém. Irmãos, quero aqui, antes de nós estarmos orando, quero aqui fazer menção aí da ausência do pastor João Marcos. Eu acredito que alguns irmãos sabem aí que ele está muito gripado, resfriado, garganta, enfim, ele está tomando umas medicações, né, antibiótico, e conversando com ele hoje à tarde, aí ele chegou, né, a um consenso que, por conta da gripe, do resfriado, e a gente está sempre muito próximo, ele gosta de abraçar, de beijar, ou seja, é o jeito dele, né, carinhoso de estar junto de nós, e por conta disso, ele achou melhor não, por conta, né, desse contato aí, gripe, resfriado, são coisas que é complicado. Então, que nós possamos estar orando, né, pela saúde do pastor João Marcos, também, irmãos, pela saúde do pastor Alberto Brito. Sabemos aí também que ele teve uns dias aí com a saúde um pouco debilitada, mas nós orando, a igreja do Senhor orando, o Senhor, ele ouve e o Senhor visita, ele responde às orações dos santos. Então eu quero aqui chamar a nossa irmã Miriam, a esposa do nosso irmão, do nosso diácono, para ela estar vindo orar pelos nossos pastores, e eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós vamos fazer um clamor aqui, irmãos, com fé, crendo que o Senhor, Ele vai visitar a saúde dos teus servos nesta noite. Pastor Alberto, irmã Cida, pastor João Marcos, irmã Simone, todos os outros irmãos aí que necessitam. Nós sabemos aí que temos a irmã Eurica, né, por conta de uma enfermidade, a irmã Marilene, irmão César aqui, que tem vários pedidos de oração dele. Enfim, irmãos, nós temos muitos irmãos necessitados de oração. A nossa irmã então, nós temos aí a bebezinha aí da nossa irmã, a nossa irmã Adriana, com a sua filhinha recém-nascida, que está lá no hospital. Irmãos, mudança de tempo. Mudança de tempo traz uma série de complicações respiratórias. Então, nós aí, né, que temos aí que ter os devidos cuidados, irmão, nós não podemos deixar, né, dar brecha. Então, que a gente se cuide da melhor forma possível, né? Então, a irmã Dora, né, ela já fez aqui menção, falando da irmã em favor da Júlia, que é a filha da nossa irmã Adriana, que também falou pelo nosso irmão Everardes, que está com uma gripe muito forte, também a sua filha Tatiane, também a irmã Márcia pede por toda a família, por saúde e libertação, pede em favor da sua saúde, enfim. Irmãos, são muitas necessidades, mas nós cremos que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para entrar com graça, saúde, também pela nossa irmã Vanessa, que o Senhor possa continuar visitando a saúde da tua serva nesta noite e dando graça. Quem mais precisa de oração além desses? Amém? Oremos, né, com a nossa irmã Miriam, uns pelos outros. Salve a igreja capaz do Senhor. Irmãos, enfim, vamos orar pela amada igreja. Todos os nomes que aqui foi citado, está no coração de Deus já. E aqueles que não foi citado, porque muitas vezes a gente deixa pedidos só para Deus, entre nós e Deus, né? E eu creio que quando você pensa em pedir oração, Deus já recebeu, porque a oração é um ato de fé, né? Você, às vezes, Deus coloca você em guerras, que é para você, somente você orar. Você não tem a liberdade, né, a oportunidade de pedir oração. Eu mesma, eu já passei por isso. Teve momentos na minha vida que eu não podia pedir oração, eu tinha que orar, e eu recebi. Ainda mais a igreja orando. E também, irmãs, aproveitando o gancho que o pastor deu para nós aqui, orar sempre pelo nosso pastor.
João Marcos, orar. Ah, irmã, mas orando, porque é uma guerra, viu, irmãs? A mudança, a Deus trouxe aquele irmão para cá, aquele pastor para cá, para mudar o ambiente, porque quando eu vim aqui uma certa vez, eu não pedi a oportunidade, mas o Senhor me deu nessa noite para mim falar isso para a igreja. E eu me lembro que o Senhor falava assim para a amada igreja: o que Ele faz hoje, você não entende, mas Deus vai te mostrar, vai responder lá na frente, né? Então, a gente questiona muito, a gente fala muito, a gente comenta muito. Irmãs, e a gente, na verdade, a gente tem que ouvir mais e aprender mais. Ontem eu estava ali no ensaio do Arthur Alvim, e eu estou questionando, porque aqui tem questionamento, né? E uma irmã me perguntou assim: irmã, por que você fica tão quietinha sozinha? E eu respondi para aquela irmã, sabe por quê? São 2 horas somente, tanto do ensaio como de culto. E se você ficar conversando, você não recebe. Você entra e sai da mesma forma que você entrou. Ela disse: ai, que lindo. Eu falei assim, ela disse assim: você só tem 3 meses nesse setor 16. Mas, irmã, eu vim com a bagagem, com a experiência de Deus. Então, assim, irmãs, vamos orar, vamos prestar atenção nos pedidos de oração, vamos prestar atenção nos hinos, na palavra de Deus. Olha, Deus tem maná para todos nós. Mas, irmã, você não foi chamada para falar, você foi chamada para orar, mas quando Deus impulsiona alguém para te dar a oportunidade, já tem algo no seu coração para falar para a amada igreja. Então, irmãs, nessa noite, estamos aqui como necessitados, né? Nós estamos aqui precisando do Senhor. Eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus, né? Vamos orar, crendo na vitória dessas pessoas e crendo na vitória daqueles que não pediram oração, porque aqui tem pessoas que não pediram oração e Deus conhece seu oculto. Não precisa, muitas vezes, você falar. Só pedir para o Senhor Deus, Ele já te ouviu. Nós precisamos pedir para Deus receber nossa oração. Tem pessoas que falam que Deus não nos ouve. Eu sempre falo isso para minha filha: Deus ouve sim. O que nós precisamos é atingir o coração de Deus para receber as nossas súplicas, as nossas orações. Vamos orar, irmãs? Maravilhoso Deus, mais uma vez te agradeço, tua graça, misericórdia, Pai, por essa linda oportunidade nessa noite, estar aqui na tua casa e te apresentando aqui esses pedidos de oração, que esses nomes que aqui foi citado, Pai, da tua amada igreja, Senhor. Toma os teus filhos também, que não pediu oração, mas são dos coração nessa noite, Pai. Sou dos pedidos de oração da tua igreja, sou dos enfermos, meu Senhor, sou dos desesperados nessa noite, sou daqueles que aqui estão, Senhor, estou pensando que é a última vez, que não tem jeito, Pai. Ó, Senhor, na tua santa palavra nos ensina, Arabai, Darai. Jesus, te agradeço pela tua santa misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ouvir o nosso irmão Santos louvando ao Senhor nesta hora, e vamos juntos, já aqueles que trouxeram as suas ofertas e dízimos para a casa do Senhor, contribuir na obra. Amém? Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Invoca o teu Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lamaxarabacaia, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que dissera essas palavras. Solta aí, meu querido. Invoca o teu Deus. Oh, aleluia. Põe mais playback, um pouquinho, querido. Mais um pouquinho playback.
Beleza. Jonas ordenado ia a Nínive pregar a gloriosa salvação, mas desobedeceu ao Deus que vive, pondo em perigo toda a embarcação. Mas Jonas viu em que viajava, seguia uma outra direção, enquanto lá em cima alguém gritava. Dormindo estava Jonas no porão. Levanta-te e invoca o teu Deus, se tudo tão difícil aqui estar. Levanta-te e invoca o teu Deus, e a tempestade logo passará. Mais playback, meu querido, por favor. Não mexe no playback, deixa ele. Se existe algum Jonas entre nós, pensando em dormir lá no porão, não esqueça que existe uma voz chamando sempre a tua atenção. Procuro para você ser mais explícito. Descer para o porão é desviar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo neste lugar. Levanta-te e invoca o teu Deus, pois te ordena ir pregar. Às vezes você pensa se esconder, fugindo para um outro lugar. Levanta-te e invoca o teu Deus. O mundo tem fome de salvação. Levanta-te e invoca o teu Deus. Não fique mais dormindo no porão. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta e invoca ao teu Deus. Irmãos, é só clamar para que o Senhor, Ele possa estar te visitando e contemplando a necessidade do teu coração. Basta crermos. E a orientação é clamarmos ao Senhor. Ele sabe? Sabe. Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas é muito bom quando Ele ouve a nossa voz, pedindo e reconhecendo que somos dependentes dEle. Então, não fique aí olhando, né? Às vezes nós olhamos e falamos, né? Mas Deus, Ele tem tanta coisa para fazer, cuidar das guerras, do povo que passa fome, e o meu pedido, Ele pode, né? Não vou incomodar Ele. Irmãos, o nosso Pai, Ele é misericordioso. Tudo aquilo que nós pedimos para Ele, por mais pequeno que nós achemos que seja, Ele ouve e responde. Então, esqueça as outras coisas. Não sejamos egoístas. Apresentemos as outras necessidades dos irmãos, daquilo que nós entendemos e compreendemos que é necessária a intervenção de Deus. Mas peça pela sua necessidade, que Ele é o Deus fiel e Ele visita e responde às nossas orações. Irmãos, como já foi dito aqui pelo nosso irmão, pastor Kleber, culto de doutrina, de ensino, trouxe-nos aqui uma leitura muito apropriada para tal. Porém, eu gostaria nesta noite aqui, junto com os irmãos, de fazermos aí juntos uma breve meditação
em Mateus, no capítulo de número 28, versículos 16 ao 20. Também Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Irmãos, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, nós vemos que Jesus, ele aparece aos discípulos na Galileia. Então nos diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, nesta leitura, nós sabemos que aqui é a grande comissão e a grande orientação, e a orientação de Jesus para ir e anunciar a palavra do Senhor. Mas aqui, irmãos, Jesus, como um grande mestre e professor, ele diz para que possam ir ensinando-os, mostrando-lhes a verdade, mostrando a todos nós, a todos aqueles que ouvem a palavra, que Jesus é Ele que é o caminho, a vida e a verdade. Não há outro caminho. Então Jesus, ele dá essas orientações para os discípulos. E Marcos, capítulo de número 16, no versículo 15 e 18, do 15 ao 18, Jesus continua falando com os irmãos nesse mesmo sentido. Porém, vejam só, aqui Jesus, ele orienta para que eles possam estar indo até Jerusalém e aguardarem ali. Agora, em Marcos, Jesus aparece para eles. Então, mais tarde, isso mesmo, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. No 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Amém? Então vejam, nós temos aqui algumas orientações de Jesus para as nossas vidas, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Às vezes, quando nos reunimos, como estamos aqui, nós esperamos receber algo da parte do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos trouxe, Ele nos traz, Ele nos chamou para que nós pudéssemos falar do Teu amor, da Tua grandeza, das Tuas misericórdias, do Seu amor. Então, nós temos que vir para aprender e também transmitir, ensinar aquilo que Jesus nos orientou para que fizéssemos. Então aqui nós não temos, no nosso meio, dentro do olhar de Deus, nem maior e nem menor. Todos somos iguais e cada um de nós aqui temos uma responsabilidade, temos uma função, e nós não temos atividades, funções iguais.
Então, quando nós falamos assim, nós podemos até ter aí uma comparação, nós enquanto pais, que exercemos uma profissão, temos aí, vamos pensar, 3 filhos, o pai, ele procura ensinar e querer que o filho, alguns sigam os seus caminhos, mas os filhos têm o exemplo do pai de trabalho, de honestidade, de pessoa honesta, digna. Ele olha e fala, mas eu não vou seguir a profissão do meu pai. Então ele tem uma outra profissão. O outro irmão, né, que a gente olha e fala, então esse daqui vai ser, não, também não, ele tem uma outra escolha. Então cada um de nós, enquanto pais que somos, nós entendemos isso em nossa casa com os nossos filhos e filhas. E quando nós na casa do Senhor estamos, somos a mesma coisa, não temos nenhuma diferença. Nós, enquanto pais, nós amamos, nós temos o carinho, nós protegemos nossos filhos. Existe uma brincadeira, às vezes, na família, que tem o queridinho, a queridinha do papai, da mamãe, mas o olhar, o cuidado é o mesmo. E aqui, irmãos, não é diferente. O Senhor nosso Deus, Ele tem este mesmo olhar para nós. Ninguém é maior, ninguém é menor. Todos nós somos iguais e todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo para falarmos do amor e da graça do Senhor Jesus. Então, às vezes, nós ficamos esperando, querendo saber o que fazer, como fazer, e aí nós ficamos esperando do homem. Nós temos que esperar do Senhor. É dele que vem todas as orientações. E essas orientações, elas vêm através do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele se reúne ali com os discípulos, quando ele fala para que vão até Jerusalém, ali ele vai estar orientando eles para que aguardem que virá o Consolador, virá o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem vai orientar, é o Espírito Santo é quem vai falar aos nossos corações, quem vai nos revelar aquilo que o Senhor tem para que cada um de nós façamos. Então nós não temos que depender, nós temos que estudar, nós temos que meditar, temos que buscar literaturas boas que falem do amor de Deus. Mas é a palavra do Senhor que é a nossa bússola, e é o Espírito Santo que manifesta na nossa vida, que nos enche de poder, que nos enche de sabedoria, e nós falamos para aqueles que querem ouvir. Então nós temos esta compreensão. Então nós entendemos que não é só virmos para a casa do Senhor, nós temos que buscar a presença de Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos enche, é o Espírito Santo é que nos toma, é o Espírito Santo é que nos revela, é o Espírito Santo é que nos conduz para que possamos fazer aquilo que é segundo a vontade do Senhor. Então nada nós fazemos por vontade própria, até queremos, até às vezes nos esforçamos, mas pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento, nós não chegamos, nós não fazemos e nós não temos nada para dar. Tudo que temos é proveniente de Deus através do Espírito Santo e é pedido em nome de Jesus. Então nós sabemos que o Espírito Santo, conforme em Lucas, no capítulo de número 24, Lucas 24, o Senhor vai estar nos orientando, né, sobre essa questão do Espírito Santo. 24:49 diz assim, 24, versículo 49, em Lucas, que vai falar: envio sobre vós a promessa de meu Pai,
mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a orientação que Jesus dá para os discípulos, para que eles aguardassem ali. Mas para nós, a orientação do Senhor é para que nós estejamos na casa do Senhor, buscando a sua palavra, até que o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele nos visita onde quer que nós estejamos. Nós já ouvimos testemunhos de pessoas que foram cheias do poder de Deus, do Espírito Santo, no trabalho, na condução. Mas para isso, onde que você tem que estar? Olhando para o alto, clamando para o Senhor. Não necessariamente no espaço físico, templo, igreja, mas é na presença, é nos pés de Jesus. Aqui, irmãos, nós temos essa capacidade, esse poder. O Senhor, ele se revela aqui também, porque aqui nós estamos com um único propósito, com um único desejo, e todos buscando ao Senhor. Então aqui, essa manifestação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela se torna maior, porque aonde nós estamos clamando e buscando, todos nós aqui estamos pedindo algo para o Senhor, e entre nós aqui que estamos pedindo algo para o Senhor, há algumas pessoas pedindo que seja revestida, que seja cheia do Espírito Santo, e o Senhor, ele assim pode fazer, assim ele pode fazer. Então, o que nós temos que fazer? É pedir, clamar ao Senhor para que Ele nos visite. Em Atos, capítulo de número 1, Atos, capítulo de número 1, Jesus, através aí do Espírito Santo, ele vai continuar nos falando sobre esta questão do receber poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então veja, o Senhor, ele não nos dá poder, o Espírito Santo não nos enche, que é para nós ficarmos aqui falando uns para os outros. Eu falo mais, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom. Não, o Espírito Santo, o poder que desce, o poder que nos enche do Espírito Santo, é para que nós possamos ir e falar para as pessoas de Jesus, e aí com essa autoridade que Jesus nos concede, nos dá, nós vamos fazer o que nós lemos em Marcos, nós vamos orar, e os enfermos serão curados. Isso, irmãos, não é privilégio para uns e para outros, é para aqueles que creem, para aqueles que tomam para si a palavra do Senhor e se reveste de autoridade no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós entendemos isso e fazemos no nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer como a palavra do Senhor nos orienta, como a palavra do Senhor, como nós já lemos em Marcos, que é o que nós fazemos. Falarão em línguas, nós aqui fazemos, profetizarão, nós aqui profetizamos, aqueles que são através da revelação da palavra do Senhor, que é a maior profecia que já temos. Porém, há aqueles que o Senhor, através do Espírito Santo, pela sua bondade e misericórdia, ele usa em revelação. Então veja, poder do Espírito Santo, expulsarão demônios. Irmãos, o demônio, quando ele chega, ele quer fazer bagunça, é no nome de Jesus, revestido de autoridade, cheio de poder de Deus. Não é poder meu e nem seu, é poder de Deus, e esse poder é o Espírito Santo. Nós fazemos a imposição de mãos, oramos e o demônio sai em nome de Jesus. E assim, irmãos, são as orientações. Nós vamos ver que Paulo, nós vemos na palavra do Senhor
que Paulo, quando ele está indo para um julgamento, ser apresentado ao imperador, para ser condenado ali, julgado, há um problema no navio. Paulo, orando, ele fala para aquelas pessoas: olha, fiquem tranquilos, não vai morrer ninguém, e não morre. Vejam a autoridade de Paulo. E quando ele chega naquela ilha, ele é picado por uma serpente. Aqueles homens olham e falam assim: ó, está em pecado, esse daí, ó, vai morrer. Paulo simplesmente chacoalha ela, joga ali no fogo e a vida continua. Então veja, pegarão em serpentes. Então, irmãos, não tenham medo, não fiquem presos com crendices, com folclore, passar embaixo de escada, é gato preto. Misericórdia, irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Esses negócios de fizeram coisa lá para mim, repreenda em nome de Jesus. Pegue, jogue fora, tira do seu caminho e deixa o Espírito Santo trabalhar e cuidar dessas pessoas que têm feito isso, porque é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que nos dá autoridade para que, no nome de Jesus, nenhum mal, nenhuma enfermidade, nada entre nas nossas vidas. Às vezes somos sim colocados numa situação, em uma necessidade física, em uma enfermidade, não porque estamos em erro, é porque o Senhor, tudo provém dele, tudo é por ele. Mas nós, crendo no poder de Deus e sabendo que tudo é segundo a vontade dele e segundo os seus propósitos na nossa vida, nós cremos e nós passamos pela prova, em nome de Jesus, e nós somos mais do que vencedores, porque é o Senhor, é o Espírito Santo que estava na fundação. Quando o Senhor Deus olhou e viu que tudo estava naquela nublado, né? Tudo estava sombrio, tudo estava negro, e aí quem pairava sobre a terra? O Espírito Santo. E o Espírito Santo que pairava sobre a terra naqueles dias, ele paira aqui sobre nós. Ele contempla os nossos corações. Ele sabe o que cada um de nós necessitamos. E todos nós que aqui estamos temos autoridade em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, o qual o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, ele se manifesta, ele se faz presente e ele está aqui para nos abençoar, para ouvir as nossas necessidades e para curar as nossas enfermidades. Então, tudo que nós temos é crer, confiar e seguir, olhando para o alto, clamando para que o Senhor continue nos visitando, continue nos abençoando, continue olhando para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, que o Senhor, através da sua bondade, graça e misericórdia, visite a cada um desses, onde quer que eles estejam, e que ele possa fazer o milagre que ele fez em nossas vidas. Creio que muitos aqui não conheciam o poder de Deus, não conheciam o Espírito Santo, ouvia-se falar, mas hoje nós andamos com ele porque nós o conhecemos, porque ele nos capacita, é ele quem nos orienta, é ele quem nos fortalece, é ele que nos levanta pela manhã, é ele que nos dá direção, é ele que cuida de cada um de nós. Então nós temos que sermos o tempo todo gratos a Deus pela sua infinita graça e misericórdia. Então, irmãos, com esse aprendizado que nós temos, né, que nós já recebemos nesta noite, de que o Senhor Jesus, ele partiu, mas ele deixou o Consolador, e o Consolador está entre nós até a volta de Jesus. Então Jesus, ele vai voltar. Ele disse para os seus discípulos ali: olha, eu vou ao Pai,
eu vos enviarei o Consolador, mas eu voltarei para buscá-los. Enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui fazendo a obra, falando, levando com amor a palavra em qual Ele nos mandou, ensinando, dando testemunho, falando das grandezas do amor de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui neste momento de aprendizado, então nós podemos ir, nós podemos proclamar, falar do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, dar testemunho daquilo que Jesus fez e faz na sua vida, das promessas que Ele te fez. Então, se o Senhor te fez uma promessa, creia nela e anuncia ela. Eu não sei qual foi a promessa, mas se você crê no Senhor, já conte a bênção, já fale para o mundo, fala para aqueles que não sabem, que não conhecem, e mostrem para ele o poder de Deus na sua vida, o quanto Deus foi misericordioso com você, o quanto Deus tem sido bom com você, e Ele também quer fazer isso para com essas pessoas. Então nós somos testemunhas de Jesus, então nós temos que falar deste amor, e também, irmãos, nós temos que discipular, ensinar, falar para as pessoas que estão ao nosso redor o que é ser servo do Senhor. Muitas das vezes nós estamos com as pessoas, nós não temos essa ousadia de estar falando, não é só lendo a Bíblia, nós temos que falar para ela: olha, para que você tenha esse encontro, para que você receba o poder de Deus, você tem que fazer aquilo que Jesus orientou para que fizéssemos. Entre elas, nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos que estar em comunhão, reunidos, juntos na casa do Senhor, para ouvirmos, para aprendermos a palavra do Senhor. E com isso, essa pessoa, ela deve ser orientada, acompanhada, guiada. Nós temos que conduzi-la para que ela entenda, para que ela compreenda, e nós temos que trazê-la para a presença do Senhor. Ela aprendeu a andar. Lembra dos nossos filhos, quando tivemos pequenininho, lá começando a andar, a gente não pegava na mão dele, ele caía, a gente levantava, a gente ficava ali, ele aprendeu a andar. Hoje ele já anda sozinho. Assim nós temos que fazer com essas pessoas, trazê-las para a casa do Senhor, sustentando-as com a sua mão ali, com o seu amor, com a sua graça, falando com paciência e conduzindo ela. Quando ela começar a andar sozinho, assim como você hoje, que aqui está, já está andando sozinho, você vai e busca outro, você vai e traz, e eles também farão isso, e o nome do Senhor será glorificado. E isto não é para nosso mérito, é para a honra e glória do Senhor. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas falando: ah, eu trouxe 10, eu trouxe 5, eu trouxe fulano. Irmãos, quem trouxe foi o Espírito Santo. Nós só somos um instrumento, nós só somos um portador da boa nova, mas quem faz, quem restaura, quem renova, quem conduz é o Espírito Santo. Quem nos convenceu do pecado foi o Espírito Santo, e é pelo Espírito Santo que nós permanecemos aqui reunidos e firmes na presença do Senhor. Porque se não for o Espírito Santo que habita em nós, se não for a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos fortalece, nós não estaríamos aqui. E para podermos já concluir, nós temos que integrar essas pessoas no nosso meio. Integrar como, irmãos? Espiritualmente. Nós temos que orar por elas, nós temos que ajudá-las em oração, nós temos que fortalecê-las na fé, com palavra, com convites para consagração, para visitas, enfim. Espiritualmente nós temos que integrá-las, e socialmente, irmãos, também nós temos que
é ter o respeito, o carinho, fazer com que ela se sinta bem em nosso meio, fazer com que ela sinta prazer em estar entre nós. Irmãos, a melhor coisa que é quando nós nos reunimos, quando nós chegamos em um lugar, é ser bem recebido, é ser bem tratado. Então, quando você chega, quando você se reúne com as pessoas sabem o seu nome, as pessoas te acolhem, te abraçam. Então, veja, quando nós temos esse compromisso com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo, nós entendemos que assim como nós, quando chegamos aqui, quando nós entramos pelas portas da casa do Senhor, nós fomos bem recebidos, nós fomos bem acolhidos, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos enche-nos de bênção e de graça. Às vezes, esta é uma recepção social, né, que nós estamos falando de quem está entrando, mas há outras necessidades sociais, há outras necessidades que nós podemos fazer, que nós temos que fazer. Às vezes, dentro de uma situação espiritual e social junto, vem o faminto, nós vamos orar por você e despede ele. Qual que é a necessidade imediata dele? Não é alimento? Então, se ele está com fome, se ele está com frio, nós temos que socorrer isso. Uma necessidade social, mas junto dessa necessidade social, nós também acolhemos ele espiritualmente. Nós vamos orar para que o Senhor visite a sua vida agora, te restabeleça, te fortaleça e que ele te dê saúde, te dê condições, abra portas ou providencie meios para que você se levante e ande sozinho e glorifique e dê testemunho do amor e da graça de Jesus. Então, as nossas responsabilidades, irmãos, vejam só, nós temos que proclamar, nós temos que anunciar o que Jesus fez e faz conosco. Nós temos que ensinar as pessoas, discipular as pessoas, mostrar o caminho para as pessoas, e nós temos que integrá-los em nosso meio. Nós temos que fazer com que elas entrem, se acheguem, se acomodem e sintam o mesmo prazer e sejam cheias do Espírito Santo de Deus, assim como aqui nós temos sido até o dia de hoje. E elas junto conosco, né, com a igreja do Senhor, com a vinda de Jesus, e podemos ir todos juntos para a glória e o nome do Senhor ser glorificado. Quem está aguardando Jesus aí? Quem quer ir para a glória? Então veja, irmãos, nós queremos. E aqueles que estão lá fora, ou você que aqui entrou, que ainda não teve esse sentimento de entender isso, coloque-se na presença do Senhor, peça para que o Espírito Santo visite você, você seja cheio do Espírito Santo, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, e quando Jesus vier, esse povo todo será conduzido, e nós vamos cantar o hino da vitória, onde o Senhor, Ele vai nos receber. Irmãos, que privilégio quando nós chegamos aqui, o irmão aqui, o obreiro, ele te recebe ali, a paz do Senhor, seja bem-vindo, né? Nós nos sentimos confortáveis, acolhidos, até mesmo nós irmãos, o irmão vem te dar um abraço, te dá a paz do Senhor, pega na sua mão, olha nos seus olhos, e às vezes, irmãos, o Espírito Santo já usa o irmão ali na porta, ele já fala com você, basta você. Agora pensem Jesus, pensem na entrada da igreja, lá na glória, na Nova Jerusalém, quem vai nos receber? O Pai. Olha que coisa linda, irmãos, é o Senhor, e nós aqui estamos reunidos, nos preparando, então que nós não venhamos deixar com que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo que habita em nós, venha nos esfriar,
que nós não sejamos nem frios e nem mornos, que nós estejamos sempre na presença do Senhor, buscando a sua face, glorificando e exaltando o nome dele. Então que o Senhor possa continuar nos abençoando e pela sua bondade, graça e misericórdia, ele continue falando com a gente, né? com a igreja do Senhor, e nós, os santos aqui reunidos, possamos nos encher cada dia mais e mais do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor, para fazermos segundo aquilo que Jesus nos ordenou para que fizéssemos. Então eu peço para a igreja que continue orando pelo nosso pastor João Marcos. Eu sei que muitos levantam pela madrugada para orar, eu sei que já fazem isso, mas de uma forma especial, apresente o nosso pastor ali, peçam não só por ele, mas pela família dele, pelo nosso pastor setorial, o pastor Alberto Brito, a sua esposa, a irmã Cida. Irmãos, os dias são difíceis, os levantes são grandes, o inimigo sabe da obra que está sendo realizada e do poder de Deus que está sendo derramado neste lugar. O poder de Deus está sendo derramado neste lugar. E aí, irmãos, ele quer tirar os obstáculos, quer tirar as barreiras. E entre as barreiras, nós é que servimos ao Senhor. Nós que nos apresentamos aqui na casa do Senhor com o propósito de orar, vigiar, ouvir a palavra do Senhor, sermos orientados pela palavra do Senhor. O inimigo se levanta. O inimigo se levanta. E ele começa, algumas das vezes, pelos nossos, aqueles que estão fracos, ou pelos que estão fortalecidos, por aqueles que estão à frente. E no nosso caso aqui, ele tem se levantado contra o anjo da igreja. E nós, enquanto servos do Senhor, quanto orientados pelo nosso pastor, nós temos que orar por ele e pela sua família. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos voltar para os nossos lares, debaixo da potente e poderosa mão do Senhor Jesus. Nós vamos orar com o nosso irmão Eliel, que vai fazer a oração final aqui e também já dar a bênção apostólica. Cumprimento a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado eterno Deus, nós te louvamos e rendemos graças. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por ter chegado aqui, Senhor Jesus, por passarmos esses momentos aqui, Senhor, na Tua casa de oração, buscando a Tua face, Senhor. Agradecemos pela palavra ministrada pelo Teu servo, continue abençoando e usando mesmo na Tua palavra. Agradecemos, Jesus, por cada vida que esteve aqui, Senhor Jesus, cada pessoa que esteve aqui, cada irmão, Senhor, que esteve aqui, que eles possam sair aqui, Senhor, de posse de vitória, Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, também o Teu servo, que está, Senhor Jesus, gripado, pastor João Marcos, sua esposa. Visita os Teus servos, Jesus, dai saúde para ele, Senhor, para que ele possa estar aqui já na quinta-feira. Abençoa também, Senhor Jesus, o Teu servo, Senhor pastor Alberto Brito, a irmã Cida Brito, dando saúde e vigor para o Teu servo, Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, também aqueles, Senhor Jesus, que estão em viagem, Senhor Jesus. Guarda os Teus servos, traga em segurança. Senhor amado e Deus querido, nós pedimos agora, Senhor Jesus, que nos conduza para os nossos lares em segurança, guardando e protegendo e nos livrando de toda sorte do mal. Assim nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, a qual vive e reina para todos sempre. Amém. Assim, sexta-feira, nossa cooperação lá no Arthur Alvim, e domingo, pelas 9 horas da manhã, ceia do Senhor. Não falte, amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite.